Olá, seja muito bem-vindo. Vamos juntos conferir o que foi notícia no esporte durante essa semana. Bom, a Copa do Mundo está chegando. Quem não gosta de comprar a camiseta da seleção brasileira para torcer, reunir os amigos, fazer um churrasco? Mas já pensou quanto isso vai custar? Segundo o levantamento feito pela ESPM, a maioria dos brasileiros devem gastar R$100 por jogo da seleção durante a Copa do Mundo. Vamos conferir na reportagem da Ana Carolina. A alegria que só uma Copa do Mundo pode trazer. Uma torcida animada, vestida de verde e amarelo. Mas entre bandeiras, ingressos e camisetas e o churrasco com a família, que não pode faltar, os consumos também entram em campo. Uma pesquisa feita pela ESPM, a Escola Superior de Propaganda e Marketing, fez uma estimativa de quanto cada torcedor deve gastar nos jogos da seleção durante a Copa. Quase um terço dos torcedores calcula gastos entre R$100 e R$200, enquanto 8,5% esperam despesas superiores a R$400 por jogo. O grupo se divide em duas partes, os que preferem comprar bebidas ou alimentos para consumir em casa e o outro grupo que prefere manter a rotina e não mudar os hábitos em dias de partida. Não podemos deixar de fora aqueles que vestem a camisa e desde já compram os itens temáticos da seleção. Apesar da Copa do Mundo de Futebol de 2026 ocorrer em 3 países, Estados Unidos, Canadá e México, nós temos um impacto na economia brasileira de forma direta. Esse evento Copa do Mundo, ele acaba acionando diversos setores da economia e tem um efeito muito positivo. Falando em camisa amarela, a famosa amarelinha segue predominante, mesmo com a nova camiseta da seleção, da cor azul, tendo ganhado espaço na mídia nos últimos tempos. Segundo a pesquisa da ESPM, 90% dos entrevistados afirmam que torcerão exclusivamente pelo Brasil, mas caso a seleção seja eliminada, 3% migraria para uma equipe europeia e 2,5% passaria a torcer pela Argentina. Já o restante se divide entre 2 grupos indecisos, os que afirmam que não torcerão para ninguém. Realmente, a Copa desse ano promete e já está gerando expectativas. E o especialista recomenda torcer para o Brasil chegar no final da Copa e preparar o bolso para a festa do Hexa. Em geral, também, os preços tendem a cair na medida que o Brasil começa os primeiros jogos. Por quê? As pessoas, em geral, compram antes do início da Copa. Algumas pessoas esperam um segundo momento. Por quê? Há um estoque. Quando esse estoque ele acaba sendo muito alto, os preços tendem a cair a partir do segundo jogo. Então, a demanda por confecções, camisas, bonés, shorts, agasalhos, tende a cair no segundo jogo em diante, mesmo que o Brasil vá avançando de fases, e também vai tendo uma queda do preço, porque os produtores, as indústrias precisam desovar o que foi produzido, porque senão só daqui 4 anos. E algo que tem assustado tanto as seleções quanto os atletas são as lesões. O número de atletas lesionados faltando menos de 2 meses para a Copa do Mundo só aumenta a cada semana. E dessa vez, um holandês e um brasileiro já receberam a confirmação de suas ausências no Mundial. Vamos ver quem são eles. Há poucas semanas da Copa do Mundo, as lesões continuam aparecendo e preocupando os jogadores que sonham em disputar o maior torneio mundial de futebol. Na última semana, a lista de atletas que se machucaram e correm o risco de ficar de fora do Mundial cresceu com 3 nomes. Um deles é o jovem holandês de 23 anos, Xavi Simons, que se lesionou atuando pelo Tottenham no campeonato inglês e ficará de fora do restante da temporada, inclusive da Copa do Mundo. Outro nome que também está fora do restante da temporada é o zagueiro brasileiro Éder Militão, que vai passar por uma cirurgia e com isso não vai disputar a Copa do Mundo de 2026 e deve ficar afastado dos gramados por cerca de 5 meses. Já seu companheiro de Real Madrid, Kylian Mbappé, ainda sonha em disputar sua 3ª Copa, mesmo com a lesão muscular na coxa. Segundo a imprensa espanhola, o capitão da seleção francesa pode desfalcar a equipe pelo restante da temporada. Ainda é cedo para definir se o atacante tem ou não condição de atuar no Mundial. Falando ainda sobre Copa do Mundo, só que de clubes. O evento, que irá acontecer em 2029, já tem um ranking que irá definir os clubes que irão participar da próxima edição. Já temos brasileiro classificado e outros concorrendo por vagas. Vamos conferir.
A próxima Copa do Mundo de Clubes será em 2029 e a FIFA já projeta o torneio e divulgou o ranking oficial que servirá como base para a classificação das equipes. Até o momento, 5 times já estão confirmados na competição por terem conquistado títulos continentais no período classificatório. São eles: Paris Saint-Germain, que chegou até a final da primeira edição sendo derrotado para o Chelsea, ficando com o vice-lugar, o Al Ahly da Arábia Saudita, o Pirâmides FC do Egito, Flamengo, que conquistou a vaga após ser campeão da Libertadores no ano passado, e o Cruz Azul do México. O sistema de pontuação leva em consideração exclusivamente o desempenho dos clubes na principal competição continental de cada confederação entre 2025 e 2028. E funciona da seguinte maneira: 3 pontos por vitória, 1 ponto a cada empate e um bônus de 3 pontos por avançar de fase nas competições. O Brasil aparece com forte presença no ranking divulgado pela entidade, com vários clubes bem posicionados na disputa por vaga no Mundial. Os times com a melhor colocação no ranking são Palmeiras na primeira posição, São Paulo na 6ª colocação, Botafogo vem em 10º, o Internacional em 15º e o Fortaleza em 18º. E mudando de esporte, o queniano Sebastian Sawe se tornou o primeiro atleta a completar uma maratona abaixo de 2 horas, estabelecendo um novo recorde mundial. A prova, em Londres, ainda registrou outras marcas históricas, consolidando um dia histórico no atletismo. Sebastian Sawe entrou para a história do esporte neste domingo em Londres. O queniano se tornou o primeiro atleta a completar uma maratona em menos de 2 horas. Com um tempo de 1 hora, 59 minutos e 30 segundos, ele conquistou a medalha de ouro e quebrou o recorde mundial, antes de Kelvin Kiptum, de 2 horas e 35 segundos, estabelecido em outubro de 2023. Acho que hoje fiz história em Londres, e para esta geração eles passam a saber que correr para bater um recorde é possível, não é difícil. A corrida na capital britânica foi especial, já que na mesma maratona, 3 pessoas quebraram o recorde mundial, 2 delas abaixo de 2 horas. O etíope Yomif Kejeusha, especialista em meia maratona, fechou a prova em 1 hora, 59 minutos e 41 segundos. Completou o pódio o ugandense Jacob Kiplimo com 2 horas e 28 segundos. Na disputa feminina, a etíope Tigst Assefa manteve o título de campeã em Londres e abaixou o próprio recorde mundial em uma corrida exclusivamente feminina, com um tempo de 2 horas, 15 minutos e 41 segundos, 9 segundos abaixo de sua antiga melhor marca. As quenianas Ellen Obiri e Joycelyn Jepkosgei ficaram com as medalhas de prata e bronze, respectivamente. Olha só, um brasileiro ficou famoso ao ajudar um rival durante a maratona de Boston nos Estados Unidos e deu um exemplo ao mundo todo. Robson Oliveira é o nome do brasileiro que foi exemplo de preocupação com o próximo e foi elogiado pelo mundo todo. O maratonista deu uma entrevista exclusiva aqui para a HIT e disse que o amor ao próximo veio de Deus. Confira só na reportagem da Isabela Gonçalves. Um gesto de solidariedade na reta final da Maratona de Boston, nos Estados Unidos, transformou um atleta brasileiro em destaque internacional e emocionou quem acompanhava a prova ao redor do mundo. A tradicional Maratona de Boston é considerada uma das mais antigas e importantes do atletismo mundial e a mais famosa corrida de longa distância, com um percurso de mais de 42 quilômetros. A maratona realizada nesse ano ganhou um destaque especial. Um corredor brasileiro abriu mão do próprio desempenho para ajudar um rival que passava mal nos metros finais do percurso e o auxiliou até a linha de chegada. Robson Oliveira deu uma entrevista exclusiva à HIT TV e compartilhou um pouco do momento de solidariedade. Eu tinha o objetivo de melhorar o meu tempo, fazer abaixo de 2 horas e 39, mas esse era o plano A e acredito que Deus tinha preparado algo especial para mim naquele dia. Na reta final, ali nos últimos 800 metros, eu já estava avistando o norte-americano AJ colapsado, né, sem força nas pernas, e naquele momento eu pedi para que Deus me desse força, porque sozinho eu não iria aguentar. Mas até eu chegar nele, eu pedi para que Deus colocasse uma pessoa ali e pudesse auxiliá-lo, né? E foi isso que aconteceu, né? O irlandês, ele iniciou ali, tentou carregar, tentou levantar ele, mas também sem forças. A gente sozinho, acho que nenhum dos dois conseguiria, mas graças a Deus, Deus tocou no coração dele e no meu também, para a gente poder parar
e os dois, né, mais fortes do que um, conseguimos finalizar a prova os 3 juntos. O momento emocionou o público e rapidamente se espalhou pelas redes sociais. O gesto ganhou repercussão internacional e foi destacado como um exemplo raro de espírito esportivo e empatia. Muitos consideraram Robson um verdadeiro herói, que com muita humildade agradeceu os elogios e afirma que a força para ajudar o colega veio de Deus. Muitas pessoas estão rotulando isso, mas na minha visão, o único herói é Jesus Cristo, que veio ao mundo, né, a única pessoa que nunca falhou, e veio ao mundo para salvar a gente, para morrer na cruz e ressuscitar ao 3º dia. Bom, por hoje é só, eu fico por aqui. Mas eu te convido a ficar ligado em nossa programação e acompanhar a gente também no YouTube. Tenha um excelente final de semana. Até mais. Tchau!